com o secretário municipal de Finanças, Vinícius Henrique Pires Alves. Secretário, obrigado pelo contato aqui. Bom dia. Bom dia a todos da equipe da Rádio Sagres, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir ao máximo aí para esclarecer os pontos que a população precisa. A gente tem uma série de questões aqui, secretário. Antes de qualquer coisa, como é que está, em que pé está essa possível nova mudança do Código Tributário? A minuta do projeto já saiu da Secretaria de Finanças e foi para a Casa Civil, que por sua vez vai fazer a análise técnica prévia e remeter para a Procuradoria, para a análise dos aspectos legais. Esperamos que dentro do mais breve possível, esses projetos já estejam aptos a serem, esse projeto já esteja apto para ser enviado para o Poder Legislativo. E o Samuel Straiotto vai detalhar pontos aqui que já estão em elaboração, secretário, mas antes eu queria perguntar sobre o processo, né? Por que foi feita uma mudança no ano passado e agora outra? O que a secretaria está avaliando? Desde quando eu assumi, o primeiro, e aí eu gosto até de brincar, que o primeiro, o segundo e o terceiro objetivo do prefeito Rogério Cruz, logo depois de me dar as boas-vindas, era buscar alternativas e soluções para a problemática do IPTU, principalmente tentar fazer uma justiça fiscal ainda mais robusta, considerando o cenário econômico e as dificuldades de emprego e geração de emprego e renda da população, principalmente nessa situação pós-pandêmica. Então, nos debruçamos nisso, a pedido do nosso prefeito Rogério Cruz, nos empenhamos bastante, foram quase 50 dias de trabalho, montamos um grupo plural, formado por entidades como a OAB, CRC, FEComércio, a CIEG, FIEG, Sindilojas, ou seja, captando todas as demandas dessas entidades, Associação de Condomínios Horizontais, enfim, foi um grupo bem extenso, onde foi possível absorver todas essas demandas, tratar elas dentro da realidade do fisco, analisando a necessidade do equilíbrio fiscal, e aí chegamos ao final, ainda não com o resultado que queríamos, porque temos muito o que avançar, porém, com o resultado de um cenário de 2023 muito mais propício, muito mais promissor, muito mais saudável para o contribuinte em razão dessa questão pós-pandêmica do que esse de 2022. Esse é um ponto bacana de explicar, porque esse grupo tem um viés de discussão permanente. Por isso que nós recortamos as principais prioridades para serem feitas essas intervenções em razão da necessidade de atender o prazo da noventena em anterioridade. Esse grupo continuará trabalhando em diversos outros pontos. Temos muito o que avançar. O objetivo é que o prefeito tem nos repassado e cobrado, é que a geração e a arrecadação de impostos seja uma consequência do emprego e renda. Então, nós precisamos fomentar a economia, para que fomente a economia possa fazer geração de emprego e renda e o resultado seja a arrecadação de impostos. Oi, secretário, bom dia, obrigado aqui por nos atender. Secretário, um dos pontos que causaram mais polêmica, que provocou mais polêmica, foi o chamado custo unitário básico, o CUB, que a partir dele é um indicador do setor da construção que foi utilizado no cálculo do metro quadrado nas edificações dentro da fórmula do IPTU para este ano de 2022. Tem uma manifestação sua durante essa semana que o CUB acabou causando distorção no cálculo do IPTU. E aí pergunto, como essa distorção será corrigida e há alguma possibilidade do CUB ser retirado do cálculo do IPTU? Bom dia, Samuel. O CUB, a realidade do novo código, ele deixou de existir. O que você tem diversas características e requisitos do imóvel, a exemplo de um piso com mais qualidade, ou seja, tem características de benfeitorias do imóvel que elevam o valor venal e, uma vez elevando esse valor venal, consequentemente enquadra aquele imóvel em uma alíquota de IPTU maior. Então, o CUB deixou de existir. O que existe hoje são características e classificações daquele imóvel. É esse conjunto de características que resulta no imposto. O que nós estamos fazendo? Foram mais de 20 intervenções no código, e aqui eu queria só ressaltar. Foi uma discussão de alto nível do grupo. Então, foram muitas intervenções promissoras,
E dentre elas vão desde a parte de incentivo de ISS a polos de tecnologia, incentivo de ISS garantido a empresas que estavam instaladas no Gintec, incentivo de ISS para os representantes comerciais, para as empresas de manutenção de aeronave que ficam em torno do aeroporto Santa Genoveva, como no porto em torno da Escolinha. A Goiânia é uma das capitais com maior concentração de empresas de manutenção de aeronave e estava havendo uma fuga dessas empresas para municípios vizinhos. Então, é uma série de situações que vão desde a ISS, redução da taxa de licença de funcionamento em 17,5%, a questão do ITU, onde em algumas alíquotas de ITU nós reduzimos 50% da alíquota, justamente para favorecer as construções de menor valor, que são empreendimentos de empresas como Tenda, MRV, que são a construção de casas de pequeno valor. Em razão do ITU e o cenário econômico, houve uma migração também de investimento para esses municípios vizinhos. Então, nosso intuito é manter as empresas que aqui estão instaladas e também atrair para que elas retornem para esses empreendimentos. E a questão mais específica do nosso IPTU, que foi colocar 23 e 24 somente com a correção pela inflação, para que é o prazo necessário, Samuel, dentro de um programa que foi cobrado pelo nosso prefeito Rogério Cruz de reestruturação da secretaria. Aí vão desde a parte de concurso público, a substituição do nosso sistema, que atualmente é bastante precário, a questão de espaço físico para os nossos servidores, enfim. É os 2 anos que acreditamos que a gente consegue fazer todas essas reestruturações e possa avançar ainda mais no código. Temos muito ainda o que fazer para que o resultado seja atrair novas empresas para Goiânia, manter as que aqui estão instaladas e evitar um cenário de médio a longo prazo de tornarmos uma cidade dormitório. E haverá atualização, secretário, da planta de valores imobiliários? O nosso prefeito Rogério Cruz, ele, muito preocupado com essa situação do valor venal, solicitou que fizesse estudos para o que fazer, né, para reduzir o máximo dessa situação aliada ao equilíbrio fiscal. Lembrando que a gente precisa manter a nossa arrecadação justamente pelas despesas de custeio e investimentos que Goiânia tanto precisa. A solução que nós encontramos foi a redução do metro quadrado da construção, principalmente da casa, no valor de 17,5%. Então, nós reduzimos o metro quadrado da área construída das casas. E por que casa, Samuel? Porque acreditamos que a construção de um pavimento é onde conseguimos atingir a maioria da população de Goiânia. Então, essas casas de um pavimento teve o seu metro quadrado reduzido em 17,5%. E acaba que o resultado, Samuel, não vai ser somente 17,5%, porque uma vez que eu reduzo o valor venal, ela enquadra em uma alíquota menor na tabela do imposto do IPTU e, consequentemente, em alguns casos, vão ter reduções de 0,5%. Um ponto, secretário, que está sendo questionado, lá o Partido dos Trabalhadores havia movido uma ação aqui no âmbito da Justiça Local, isso já foi julgado aqui no Tribunal de Justiça, agora o processo chega no Superior Tribunal de Justiça, ou pelo menos há essa tentativa aí do Partido dos Trabalhadores, de que a partir da informação, de que tenhamos aí, então, algumas alterações no código, mas, segundo aí quem moveu a ação, não atinge o cerne das questões em muitos pontos. E aí, mantida essa questão, envolvendo lá o Superior Tribunal de Justiça, né, todo esse processo envolvendo aí o limitador, né, que havia sido colocado no início do ano, de 45%, e aí, é claro, né, tudo aquilo que foi colocado ao longo do ano, as distorções, o envio aí dos contribuintes para também o próprio poder público municipal de fazer essas alterações. Me referi a essa ação para perguntar ao senhor aqui outro detalhe. Até o momento, quantos processos de revisão já chegou até a Secretaria Municipal de Finanças, e destes processos de revisão, em relação àquelas distorções lá no início do ano, quantas já foram respondidas para o contribuinte? Samuel, são muitas perguntas em uma só, então eu vou dividi-las aqui para melhor facilitar e o ouvinte compreender de forma mais clara. Dentre as diversas ações que o nosso prefeito Rogério Cruz cobrou desde a minha posse, a principal delas é dar resoluções a essas revisões, ver o que era necessário para
para que essas revisões fossem mais céleres, mais rápidas e mais eficazes. Só que o nosso prefeito, e acaba que eu me incluo nesse grupo, assumiu uma administração com estruturas, infelizmente, arcaicas, estruturas precárias, digamos assim, e que não é uma responsabilidade dessa gestão, é uma responsabilidade que vem arrastando ao longo de anos, ao longo de gestões. Na administração pública, nenhuma mudança é feita da noite para o dia. Ela tem um prazo de maturação de médio a longo prazo. Atualmente, para você ter uma noção, eu estou com prioridade total para fazer um concurso público para auditores, só que nós sabemos que esse ano o máximo que nós conseguimos é contratar a banca para no ano que vem ainda sair qualquer edital e etc. Então, tem um prazo necessário até para cumprir todos os requisitos legais de transparência e legalidade. Então, essas revisões é prioridade nossa. E foi através dessas revisões, Samuel, que muitos desses pontos de intervenção do Código estão sendo feitas. Então, a revisão é natural, faz parte do processo. A administração tem que corrigir as suas falhas que possivelmente são lançadas. Através da secretaria são servidores, são sistemas e, sim, é suscetível a algumas distorções. Então, essas revisões têm nos ajudado muito a enxergar o que de fato aconteceu. E enxergando o que aconteceu, nós vimos corrigindo com os pontos de intervenção, que, repito, são os primeiros de muitos outros que vão ser ainda feitos por este grupo de trabalho. A respeito da ação do Partido dos Trabalhadores, uma coisa bacana de se destacar, Samuel, é o alinhamento de entendimentos, é o alinhamento que hoje tem na Prefeitura de Goiânia. Eu acredito que a gestão do nosso prefeito tem conseguido criar uma harmonia entre as secretarias, criar um discurso único, que isso tem resultado em saber que um projeto, ao ser mandado pelo Legislativo, ele passa pela Procuradoria, onde tem excelentes procuradores, ele passa pela Casa Civil, onde tem excelentes técnicos, além de ter nascido já na Secretaria de Finanças, que naturalmente tem uma equipe financeira e tributária muito, muito capacitada. Então, nós estamos bem confiantes que, uma vez que nós já ganhamos na esfera local, nós consigamos ainda manter o êxito nas próximas esferas. E ressaltando que isso também faz parte do regime democrático, é natural que a Câmara de Vereadores ou partidos ou vereadores não concordem ou tenham uma divergência de opinião. Isso faz parte, né, do nosso regime, inclusive é salutar, porque foi através da própria ação que foi movida que conseguimos ainda demonstrar para a população que o Código Tributário ele tem sim a sua legalidade. Precisa de pontos de ajuste, mas ajuste, Samuel, repito, ajustes necessários e de forma permanente, porque o cenário de uma capital como Goiânia ela é muito dinâmica. Então, a realidade hoje, desse ano de 2022, ela vai diferir daqui a 2 anos. Então, nós precisamos entender o cenário, ter essa sensibilidade para ir ajustando a nossa carga tributária com base naquilo que o cidadão possa arcar. O resultado disso é esse cenário econômico. Nós estamos vivendo a inflação acima de 2 dígitos já há alguns meses. E se você olhar bem, 3 anos atrás nós estávamos com a inflação na ordem de 6%, 2 anos e meio, 3 anos. Então, essa dinâmica do cenário econômico que precisa ser interpretada pela Secretaria de Finanças e traduzidas em intervenções para facilitar a vida do trabalhador. Só para reforçar, secretário, o questionamento anterior, dá para a gente falar aí nesse instante de quantas respostas os contribuintes tiveram nesse universo total de demandas em relação a distorções na cobrança dos tributos que chegaram neste ano na Secretaria de Finanças? Nós temos duas situações, Samuel, que precisa ser esclarecidas. Nós temos as revisões de ofício, são aquelas que a própria administração vai atrás para corrigir, e nós temos as revisões a pedido de contribuinte. Qual é esse dinamismo entre um e outro? A partir do momento que eu faço uma revisão de um contribuinte e enxergo uma situação de correção, uma situação de possível distorção, eu faço uma análise internamente na secretaria e verifico se essa distorção foi em grande escala, ou seja, se essa distorção também se repetiu em outras situações. Quando isso ocorre, a administração, de ofício, já vai atrás para corrigir todos os casos semelhantes àquele. Então, tem essa diferença. Qual é o nosso foco hoje? É resolver o máximo possível dentro do prazo até dezembro dessas revisões a pedido. Não conseguimos garantir, porque, volto a dizer, nós temos ainda uma estrutura muito precária, mas os nossos auditores têm trabalhado muito e nós, dentro da medida do possível, estamos dando as condições de trabalho que precisa. Foi solicitado mais servidores, estamos iniciando um processo seletivo simplificado
para reforçar a equipe, foi solicitado mais carros, foi disponibilizado, agora foi solicitado mais estagiários para fazer serviços mais simples, mais operacionais e mais diários, também foi concedido pelo nosso prefeito Rogério Cruz. Então, nós estamos, de um lado, priorizando as revisões a pedido do contribuinte e, de outro, reforçando a equipe para que essas revisões possam ser mais sérias e mais eficazes. Não consigo precisar aqui o quantitativo, Samuel, porque de cabeça eu não me perdoe essa falta desse dado, mas temos avançado bastante. Secretário, outro ponto também de alteração do código, que bastante pertinente, que é a alteração da execução fiscal, passando, pelo menos a proposta, passando aí de R$ 1.500 para R$ 10.000. O porquê dessa mudança? Olha só, Samuel, isso já é um outro ponto, a gente não precisa, que foi até discutido paralelamente ao grupo de trabalho. Isso foi uma demanda iniciada pelo Tribunal de Justiça, em parceria com a Procuradoria do município, que tem excelentes técnicos, onde nós acaba por executar a dívida ativa de todo contribuinte que tem débitos com o fisco acima de 1.500 e alguma coisa. Eu não me recordo o valor com exatidão. Isso demanda o quê? Demanda muitos processos judiciais e, consequentemente, um volume de ações que possa dificultar tanto o judiciário quanto o executivo e não atingir o seu objetivo final, que é tentar dar mecanismos e facilitar para que o contribuinte possa ficar em dia com a administração. Então, esse pleito foi analisado já tem alguns meses, com várias mãos, repetindo, iniciado pela Procuradoria, junto com a Secretaria de Finanças e o Poder Judiciário, onde a proposta é aumentar essa alçada de execução para 10 mil, para que as execuções judiciais sejam acima desses valores, e os valores inferiores a 10 mil nós possamos cobrar de forma administrativa, mas cobrar de uma forma mais eficaz, Samuel, sem onerar mais ainda o contribuinte. Isso que nós estamos trabalhando, e aí vem a criação do refis permanente, através de uma Câmara de Conciliação, onde nós possamos, de forma permanente, receber o contribuinte que tem débito e dar incentivo para que ele regularize de forma administrativa os seus débitos com o município. Então, volto a dizer, nós estamos trabalhando em vários pontos, Samuel, em várias frentes. Essa foi uma delas. Estudo através de um planejamento de médio, curto e longo prazo, que foi exigido pelo nosso prefeito Rogério Cruz. A taxa de inadimplência hoje qual é em relação ao IPTU e também ao ISS, secretário, aqui na cidade? Samuel, eu não tenho esse dado de bate-pronto, mas comparado com o exercício de 2021, tem mantido o mesmo percentual de regularidade fiscal dos nossos contribuintes. Houve, nesse ano, um volume maior de revisões, natural, até por causa dessas mudanças na regra, mas a efetividade da arrecadação tem se mantido nos mesmos percentuais. Prova disso é a nossa prestação de contas, onde foi demonstrado que o IPTU, no mesmo período do primeiro quadrimestre de 2021, comparado com 2022, teve um crescimento real, já descontado a inflação, de 5,5%. E nesse sentido da execução fiscal, há algum esforço, alguma mudança para tentar receber dos grandes devedores? E aí me refiro principalmente a bancos, né, que ao longo dos anos utilizam instrumentos, principalmente da ordem jurídica, vai prorrogando e acabam não pagando. E geralmente eles figuram ali entre os principais devedores dos municípios, do município. Há alguma ação para poder pegar esses grandes devedores? Sim, sem dúvida. Nós estamos instituindo dentro da Secretaria de Finanças, Samuel, uma matriz de risco. E aí dentro dessa matriz de risco nós iremos em várias mãos identificar quais são os volumes de contribuintes que têm maior impacto e probabilidade em estar devedor ao fisco e direcionar as nossas ações em cima dessa diretriz. E aí são diversas ações que nós estamos implementando, mas em cima dessa matriz de risco a gente vai fazer esse mapeamento e aí direcionar nossas ações. Não só aos grandes fornecedores, Samuel, aos grandes contribuintes, mas também é esse que vai ser feito essa cobrança administrativa até R$10 mil. Estamos buscando soluções no mercado. E aí dentro das soluções nós já encontramos uma que é um serviço prestado pelo próprio Banco do Brasil, que é um auxílio na cobrança desses valores, através de ligações e etc. E isso tem deixado
nós bem otimistas, por ser um banco, o Banco Brasil é um banco público, um banco que já tem sua credibilidade, que tem um custo menor para a administração, e o bacana é que mesmo ele não conseguindo nos ajudar a receber esse crédito de forma administrativa, o banco nos devolve o cadastro daquele contribuinte atualizado, que hoje Goiânia tem um problema muito sério em cadastro. O nosso cadastro ele ainda é muito desatualizado, ele ainda não reflete a realidade, e isso acaba resultando em o fisco cobrar de quem já talvez não está mais naquele endereço, ou seja, eu não consigo enxergar ainda quem eu preciso cobrar, onde é que eu preciso cobrar. Então, esse saneamento do cadastro é muito importante. Então, nós estamos na fase de buscar ferramentas e soluções no mercado, aliado à eficiência e um menor custo para a administração, né? Para que o próximo passo seja, caso seja uma solução privada, uma licitação, chamamento, um processo, né, licitatório transparente e claro. Seja pelo um banco público, também o requisito legal de contratação dele, mas estamos nessa fase de buscar ferramentas em melhor cobrar, melhor conseguir receber do contribuinte. Aliado também com incentivos, né, Samuel? Não adianta nada também onerar a mão ao contribuinte, pesar a mão em multas e juros e deixar ele sem capacidade de regularizar os seus débitos. É incentivar de um lado e poder cobrar de outro com melhores ferramentas. Secretário, tem inúmeras perguntas ainda para fazer ao senhor, mas o nosso tempo aqui é corrido, a gente está chegando aqui já ao final da nossa entrevista, mas eu tenho aqui 2 questionamentos que são muito importantes. O primeiro deles, e é algo que eu sempre procuro analisar com muita preocupação, nós temos aqui em Goiânia uma dependência muito grande em relação ao IPTU, e aí, essa, inclusive, foi uma proposta, né, no momento de construção do novo Código Tributário, que a cidade pudesse mudar seus arranjos produtivos e que Goiânia pudesse ter uma arrecadação maior em relação à área de serviço, Imposto sobre Serviço, ISS. Nessa rediscussão do Código Tributário, o que se pensa nisso para que a cidade fique menos dependente em relação à questão patrimonial e passe a ser mais dependente nas próprias atividades econômicas que são realizadas aqui? Vou dividir a resposta em 2 blocos. O primeiro é a determinação clara do nosso prefeito Rogério Cruz em revogar esse dispositivo do 45%. Então, a alteração do Código veio tirando isso. Então, o IPTU em 2023 não há essa possibilidade de aumento nessa ordem, nem em 2024. Em 2025, a depender ainda do cenário econômico, da inflação, se vai continuar acima de 2 dígitos ou não, nós temos uma possibilidade de 10%, Samuel, mas eu volto aqui a deixar claro, 10% para aquele contribuinte que ainda não paga o valor total devido. Aquele que já paga o valor, o seu imposto através da regra valor venal versus alíquota, não tem majoração, não tem aumento total do IPTU. É porque ainda, em razão dos deflatores, Samuel, que eu acredito que você deve conhecer, nós ainda temos contribuinte que paga valores aquém do que é devido. Então, em 2025, somente essa faixa de contribuinte, que é uma faixa ínfima, uma faixa pequena, nós ainda iremos corrigir, além da inflação, 10% até chegar nesse valor, mas somente para esses contribuintes. O dispositivo de 45% foi revogado, o intuito nosso é ser revogado caso os nossos vereadores, a nossa Câmara de Vereadores, aprove essa minuta, que justamente foi uma determinação clara do nosso prefeito Rogério Cruz. Por outro lado, o nosso plano diretor, e aí é o segundo bloco que eu queria responder, nosso plano diretor trouxe a figura dos polos de tecnologia e os arranjos produtivos locais. Nessa intervenção do Código, nós já trazemos incentivos nesse ponto. Para as empresas que forem se instalar nos polos, previstos no plano diretor, nós vamos propiciar a isenção de 60% de IPTU nos primeiros 10 anos, 40% de IPTU do 10º ano ao 20º e 20% acima do 20º ano. Isso no quesito do IPTU. Do ISS, trouxemos ainda para o ouvinte perceber, o ISS ele tem um mínimo de 2% e um máximo de 5%. Então, para as empresas que se instalarem no polo, nós trouxemos essa alíquota mínima. Estamos trabalhando agora nos arranjos produtivos locais, Samuel. Nós estamos com a ideia de sermos mais agressivos em 2 pontos. Agressivos no polo, para que nós possamos atrair mais empresas para Goiânia, veja bem, e também, por outro lado, nos APLs, e aí vem a APL da Moda, na região 44, a parte lá de Campinas, enfim, são uma série de fatores. Quais são os incentivos que nós temos que conceder ainda, Samuel, para que essas empresas permaneçam em Goiânia?
e não haja uma fuga para outros municípios, para outras capitais ou para outros municípios que têm um incentivo maior. Então, são 2 pontos. Fizemos uma intervenção já nessa minuta desse projeto de lei para esse código, porém, ainda temos muito ainda o que avançar, e é um dos objetivos do nosso prefeito e está claramente com discussões nessas entidades para avançar nesse sentido. O projeto vai ser enviado quando à Câmara? Eu não consigo estabelecer uma data, porque ainda precisa do tempo necessário, tanto para a Casa Civil quanto para a Procuradoria, fazer as suas análises técnicas. Eu acredito que tão logo aí, nas próximas semanas, nos próximos dias, isso eu não consigo precisar, deve estar apto para ser remetido para o Poder Legislativo. E, secretário, eu falei aqui 2 questionamentos. Fora aqui dessa discussão do Código Tributário, aqui, rapidamente, eu me lembrei aqui de uma questão que tratamos com o senhor, com o prefeito em outras oportunidades, da busca de R$1 bilhão por meio de empréstimo em obras aqui na cidade. Falamos com o senhor, se eu não me engano, ainda no mês passado, mês de maio. Houve alguma evolução a respeito deste assunto aqui para Goiânia? Samuel, se você se lembrar, naquela época nós estávamos iniciando um levantamento para identificar quais eram as opções que o município de Goiânia tem no mercado, seja público, seja privado, seja com garantia da União, seja sem garantia da União, seja um empréstimo internacional. Então, até pela quantidade de empresas, de bancos e organismos multilaterais, internacionais que tem, demorou um pouquinho ainda, tem algumas semanas que nós estamos trabalhando nisso, mas a perspectiva é que até o final da semana que vem, eu chamo isso de cesta. Essa cesta de opções vai estar finalizada, onde iremos apresentar para o prefeito e para os secretários envolvidos nessas áreas, como a SRI, Secretaria de Infraestrutura, etc., justamente para identificar qual caminho é melhor para Goiânia, ou seja, qual caminho vai aliar a um empréstimo com taxas menores, com carência maiores e amortizações significativas, aliada àquele investimento necessário. Então, ou seja, qual o objetivo? Nós iremos chegar ao final da semana que vem com a cesta de opções. O Banco do Brasil tem essa taxa, consegue emprestar até esse valor, com esse prazo de carência, com esse prazo de amortização. Beleza? Vamos lá, Caixa Econômica. Também da mesma forma, esse prazo, essa taxa, esse prazo de carência, tudo. Organismos aí com garantia da União, sem garantia da União. Organismos internacionais, que são as agências multilaterais, só que aí a gente precisa ter uma sensibilidade com a variação cambial, porque embora seja muito mais atrativa a taxa de juros desses empréstimos internacionais, a variação cambial resulta muito no valor que a gente vai pagar lembrando que são empréstimos a longo prazo. Então, a ideia é ter essa cesta de opções para que possamos identificar qual é o caminho que vai aliar menor custo para a administração e maior prazo de carência e amortização para que os projetos sejam implementados. Porque isso é um grande problema, Samuel. Se você pegar um empréstimo que aparentemente tem um custo menor, mas se o prazo de carência for pequeno e a amortização, consequentemente, seja pequeno, então, muitas vezes, eu ainda nem consegui finalizar aquele empreendimento, eu já comecei a pagar ou seja, o encargo daquele empreendimento já entrou para os cofres públicos e a população ainda não conseguiu enxergar o benefício. Então, são vários fatores que precisam ser analisados, lembrando que tem que ser com muita responsabilidade, com muita cautela, porque são ações que vão refletir a médio e a longo prazo, vão impactar a administração a médio e longo prazo. Então, o prefeito tem muita responsabilidade nesse sentido. Por isso, ele determinou que fizéssemos uma pesquisa ampla em todas as opções de mercado, seja banco público, privado, internacional, para justamente identificar qual é essa alternativa mais viável. E é claro, a gente vai acompanhar, secretário, o desdobramento aí deste ponto, não é, do desenrolar as opções que a cidade busca. Jéssica Dias, Rubens Salomão, muitos pontos aqui, então, destacados pelo secretário municipal de Finanças do município de Goiânia, Vinícius Henrique Pires Alves, com a gente aqui na Sagres. Rubens. É isso, secretário. Obrigado pelo contato aqui. Um ótimo trabalho para o senhor e bom dia. Eu que agradeço, deixando sempre a Secretaria de Finanças à disposição. É muito interessante esses ambientes que vocês criam, porque precisamos mesmo levar a informação para a população. Eu sei que são informações técnicas um pouco até complexas, mas a gente não pode deixar de informar.
aos poucos a população vai entendendo, vai compreendendo e vão conseguindo identificar quais são os nossos objetivos e o porquê das ações que são tomadas pela Secretaria de Finanças. Então, eu que agradeço, colocando sempre o meu nome e a Secretaria de Finanças à disposição.